bíblico, judeu exilado na Pérsia. Ele morava na capital, Suzã, e era primo, tutor, conselheiro de Esther. Esther era primo de Mordecai, alguns pensam que era sobrinha, outros primo, e eu lembro que teve um acampamento em que a pastora colocou uma pergunta dessa, muito se enrolaram, o que Mordecai era de Esther. Aí o pessoal colocou pai, tio, primo de Esther, e ele era um conselheiro, um tutor, uma pessoa em que criou. Eles desempenhavam um papel importante e fundamental ao descobrir e denunciar um plano que tinha para matar Assuero, Ataxerxes I. Assuero é o nome, Ataxerxes é a função, primeiro, um plano para poder matar ele. Foi uma peça-chave para a reversão desse decreto de extermínio ao povo do judeu. Queriam matar o povo judeu, e Ramã estava tramando esse holocausto dos judeus. Então, Mordecai soube e entrou para poder proteger o povo, e a sua intenção era poder realmente fazer isso. Sua intervenção e exposição dos maus intentos de Ramã trouxe aos judeus o direito de lutar pelas suas vias, transformando o que era pur em purim. Você já deve ter visto esse termo de pur e purim. Assim os judeus se livraram da morte através de Deus, Mordecai e Esther. Claro que esse livro está relacionado diretamente ao feito de Esther em relação ao rei Assuero. Mas Esther só foi Esther porque Mordecai alertou e incentivou. Esther só foi Esther quando Mordecai chega para ela e fala assim: está acontecendo tal coisa, e ela se coloca à disposição do rei, porque ela estava se preparando para se apresentar ao rei, preparando pelos eunucos para se apresentar, para ser esposa do rei, e Mordecai apresenta a ela o que estava acontecendo, o plano para extermínio desse povo que era cativo, que estava ali dentro. Ela, sabendo disso, pede para que o povo jejuasse 3 dias e 3 noites, sem comida e sem bebida, porque no término desse jejum, ela iria se apresentar ao rei. Num dia que normalmente não se apresentaria. Nossa, irmão. Que coisa, hein? A falta de Coca-Cola. Está seco, né? É só Coca Zero, irmão, está acabando com a minha garganta. É um dia que ela não deveria se apresentar ao rei, que não era o dia favorável, mas no momento em que ela decide, ela vai até o rei, e se o rei não levanta o cetro e autoriza ela está fadada a morrer. Mas naquele momento o povo estava em oração, em jejum. Ela foi até o rei e denunciou todo o plano de Ramã contra o povo judeu, transformando o pur em purim. Pastor, o que é pur e purim? Há uma definição da tradução literal que pur é sorteio, sorte. Purim é só o plural disso, sorteio, sorte. Mas na verdade, pur é o momento que Ramã lança sorte contra o povo judeu, para matar o povo judeu. E purim é que o Deus poderoso, ele entra para reverter o mal em bem. Amém, queridos? Até hoje, essa festa acontece no mês de Adar, no mês de março, aproximadamente, no nosso calendário, aproximadamente dia 14. Então, mas há uma variação, igual a nossa Páscoa, sabe? Vai dando a data, a Páscoa é em abril, é em março, então dá uma diferença de dias. Até hoje eles celebram o Purim, que é um dia em que os judeus deixaram de morrer, deixaram de ser decretada a morte deles, e eles fazem uma grande festa de comida. A gente podia fazer essa festa aqui na igreja. Falou em comida, é boa. Para que, louvando ao Senhor por esse dia especial. O que nós, então, precisamos aprender de Mordecai? Um homem com tanta experiência, com tanto zelo, com tanta autoridade e coragem para enfrentar
uma sentença de morte. Ramã era braço direito de Assuero, rei da época da Pérsia, um dos países, uma das cidades mais poderosas, com maiores autoridades. Então, Ramã estava certo do que ia fazer, de matar a todos, e ele estava tudo preparado para matar também Mordecai. Mordecai iria morrer enforcado. E o rei, sabendo do que ia acontecer, o rei chama Ramã e fala uma coisa para mim, um homem para eu poder honrar a vida dele, o que eu devo fazer? E esse homem, achando que ele era o cara, que ele ia ser honrado, Ramã, ele fala, o senhor deveria pegar uma veste real, uma coroa, colocar sentado no seu cavalo e desfilar pela cidade, a cidade inteira, sabendo que o Senhor está honrando esse homem, dando honra a ele, as suas vestes, coroa, roupa, cavalo do rei, vai ser um dia espetacular. Mas a forca já estava preparada para Mordecai. O rei fala, então foi o seguinte, chama Mordecai e dá para ele exatamente tudo o que você está falando. É a ele. E o que você preparou de forca, você vai morrer nesse dia. Transforma daquilo que era ruim, Deus transforma em bom. E a nossa oração é essa nessa noite. O pessoal do GCN, líderes do GCN, nós vamos ler textos variados. Então você anota aí os textos que eu não tenho anotado aqui. E eu quero nessa noite que você abra a tua Bíblia lá no livro de Esther. Lá no livro de Esther. E nós vamos ler alguns textos, irmãos. Esther, Velho Testamento, na minha Bíblia, página 612, mas na Bíblia de papel aí, 612, um pouco antes, se eu não me engano, de Jó. Isso mesmo, Esther, Jó. Então é Esther, Jó e Salmos. Bruno. Mateus, Marcos, Lucas, João. Criança criada na igreja sabe desse negócio. Né, gente? Eu não sei todo. Abriu aí, irmãos? Capítulo 4. Nós vamos ler alguns, tá? Capítulo 4, o pedido de Mardoqueu, ou Mordecai, a Esther. Versículo 14. Pois, se você ficar calada nesta hora, olha ele falando, socorro e livramento surgirão de outra parte da Judéia, ou dos judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Olha o questionamento. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue ao meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Abre lá comigo agora, no capítulo 6, versículo 6. Só virar a página 6 diz assim: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Ramã respondeu, o que eu acabei de contar. Ao homem que o rei tem o prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. E em seguida seja o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponha a eles o manto sobre um homem que o rei deseja honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante deles: isto é o que se faz a um homem que o rei tem o prazer de honrar. Rapaz de Deus. O rei ordenou então a Ramã: vá depressa, apanhe o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Não tira nada do que você falou. Coroa, manto, cavalo, os príncipes, todo mundo, e sai gritando na rua: esse é o homem na qual Deus quer honrar. Capítulo 7, versículo 4. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio.
porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes, que é o rei Assuero, perguntou à rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde está ele? O caldo vai engrossar agora. Respondeu Ester: o adversário é inimigo, o adversário inimigo é Ramã. Esse perverso diz. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Ester todos os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o seu anel de selo que havia tomado de Ramã e o deu a Mardoqueu. E Ester o nomeou administrador dos bens de Ramã. Ramã morreu, irmão, e tudo que era dele ficou para Mordecai, para Mardoqueu. Versículo 15 do capítulo 8 ainda. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa e de ouro e de manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria, pois os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquete e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do rei tornaram-se judeus. Até quem não era judeu quis se tornar judeu, porque o mentor dos judeus tinha se apoderado dele. Porque o temor dos judeus tinha se apoderado dele. Pois bem, quando nós lemos esses textos, isso aqui é um pequeno resumo do que foi a história. O que nós aprendemos com Mardoqueu? O que nós aprendemos com esse homem? Primeira coisa, Deus vê e recompensa a fidelidade secreta. Deus vê e recompensa a fidelidade secreta. Fidelidade, irmãos, não é algo que muitas vezes nós precisamos tocar trombeta, anunciar e falar: ó, eu sou, hein? Porque fidelidade é algo que brota no coração e é um desejo constante de se vivê-la todos os dias. Fidelidade é algo que faz eu e você nos prostrarmos e reconhecer a autoridade do outro. E isso faz com que eu e você possamos ser fiéis àquela pessoa na qual nós declaramos que está acima de nós. Quando nós lemos, e o texto nos mostra a fidelidade de Mardoqueu em relação a Ester, a rainha, em relação ao rei, ao seu Deus e ao seu povo. Uma fidelidade secreta. Então ele vai lá, confessa a Ester, fala, dá um puxão de orelha, fala: olha, será que não é para isso que você está aí? Escolhida no meio de tantas mulheres para possivelmente ser uma das mulheres do rei. Então vale a pena você tomar esse posicionamento e orar e ir ao rei para poder interceder por nós. Mas a fidelidade dele é decretada uma fidelidade secreta. Ele fica na porta, porque quando ele foi trazido para dentro do palácio, a palavra fala que ele estava na porta. E durante todo esse processo, ele não arredou o pé dali, em oração e jejum, e buscando o seu coração diante de Deus, para que Deus pudesse reverter toda essa sentença de morte contra o povo judeu. Aquilo que outrora era morte, Deus reverteu em vida e bênçãos. A fidelidade secreta é recompensadora, é recompensada por Deus em nossas vidas. Ser fiel ao seu Deus, ser fiel ao que você diz, ser fiel no seu coração àquele que é Senhor sobre todas as coisas. Ser fiel, independente do que aconteça, independente do que falem, independente do que se apresentem, ser fiel ao seu Senhor. Sabe o que nós vemos por muitas vezes? Que pessoas, elas denominam a sua fidelidade conforme os ambientes de relacionamento que eles vivem. Então, se está no trabalho,
E se no meio do trabalho tem várias pessoas que não são cristãs, ele está no meio dos não cristãos e de repente falando mal da fé em Deus. Mas se ele sai desse ambiente e vai para um ambiente em que são pessoas fervorosas, fiéis ao Senhor, ele se torna fervoroso e fiel ao Senhor e dizendo que é um homem de oração. Se ele sai dali e vai para um ambiente em que é de uma religião, em que está totalmente ao contrário daquilo que ele busca, ele é capaz até de bater um tambor. Sabe por quê, irmãos? Ele não aprendeu a ser fiel ao seu coração diante do seu Deus. É um crente altamente flexível. Diz ser um cristão altamente flexível às situações que se apresentam a ele. E deixa eu te dizer uma coisa. Uma verdade que habita no meu coração e deve habitar no seu. Não existe flexibilidade na vida cristã. Não existe flexibilidade na vida cristã. Ou você é, ou você não é. A Bíblia fala que o meio termo acontece o quê? Ele vai vomitar. Se Isaac chegou hoje, e eu estava em casa, e de repente eu escutei Isaac vomitando. Eu falei, nossa, é horrível, né, irmão? O som. A Débora é uma lady, grávida, vomitando 30 vezes por dia, irmãos. Eu nunca ouvi ela vomitando. Nunca ouvi. A Maiara, você também nunca ouviu, né? Ela nunca ouviu eu vomitando. Irmãos, eu faço assim, o Robson acorda e vem me olhar e fica assim, ó. Será que isso é normal? Irmão, você não tem noção, sai até pelo nariz, se bobear, sai pela orelha. O prédio acorda e fala, o 12º andar está passando mal. O texto da Bíblia diz que os mornos serão vomitados. Ou és quente, ou és frio. Na vida cristã, não tem como se negociar princípios. Tem como, Bruno? Não tem como se negociar princípios. Trouxe o livro para o Bruno? Está no carro, depois dá para ele. Não tem como se negociar princípios. Não tem como, irmãos. Vamos negociar. Mata todo o povo, deixa só eu vivo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu preciso cuidar da minha vida primeiro. Não. Princípios foram feitos para não serem negociados, senão não são princípios. Senão não são verdades em nossas vidas. Senão não são verdades. Segunda coisa que eu aprendo, o silêncio e a sabedoria podem ser mais poderosos do que 1000 palavras. O silêncio e a sabedoria podem ser mais poderosos do que 1000 palavras. Não é o que você fala, é o que você vive. Não é o que eu falo, é o que eu vivo. Já viu aquele ditado? Porque falar até papagaio fala. Já ouviu? Falar até papagaio fala. Não é o que você fala, não é o que você bate o pé. Não é o barulho que você fala. É o silêncio que você vive. É a sua vida que você vive. Então, queridos, o silêncio às vezes é mais poderoso do que até 1000 palavras. O seu exemplo de vida, a sua postura, o seu testemunho diante de muitas pessoas, diante das situações, diante do que aconteça. Que Deus permita que você tenha amigos e família para te ajudar a te colocar no centro dos seus pensamentos. Voltar o teu pensamento aonde tem que estar. Porque, o Lucas, dá um pouquinho de retorno para mim, está acabando. Não é que está baixo, mas põe alto então. Não está alto, não está baixo não, está bom. Mas é porque a minha voz, aí ó, é que minha voz já foi embora. Que você tenha família que te ajude a falar assim, Alexandre, volta para cá. As suas muitas palavras estão te tirando.
do centro do pensamento correto diante de Deus. Débora, volta para cá. Você está falando demais. Volta no silêncio e mostra quem você é, porque Deus nos conhece. A Bíblia fala o quê? Que Ele sonda os nossos corações e que Ele nos conhece. Não são às vezes 1000 palavras, mas o silêncio, por muitas vezes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com quem? Com o teu Deus. E às vezes nós achamos, irmãos, que é por muito barulho, obrigado, Tati, que é por muito barulho, que é por muito auê, que é por... Não. Às vezes, irmãos, o silêncio e a sabedoria podem ser mais poderosos. Eu estava ouvindo o testemunho daquilo que o pastor Silas falou, e aí eu falei uma coisa para a Débora, que aconteceu com a gente. E todas as vezes que eu toco nesse assunto, eu tenho um arrependimento imediato por ter falado demais. Por ter falado demais. Talvez se eu falasse de menos, talvez se eu tocasse menos na ferida, talvez se eu acusasse menos, talvez não estivesse aqui. Mas, por falar demais, e por achar que ser o dono da razão, e por achar que de fato estava com a razão, mas nem sempre a razão às vezes você precisa falar, porque Deus sabe. Eu prego uma mensagem que eu digo por muitas vezes: quem te defende é Deus, Ele que te conhece. Não adianta muito palavras, porque é Deus que nos defende. Não teríamos passado por tantas coisas que nós passamos. Silêncio e sabedoria podem ser muito mais poderosos do que 1000 palavras. Deixa eu te dar um conselho. Foge de brigas. Foge de briga, irmão. Pastor, se falar, veio aqui, vai voltar. É assim, bateu, voltou. Porque se falar para mim, eu vomito, eu arrebento. Pastor, eu não tenho paciência, eu explodo mesmo. Deixa eu te dar um conselho, irmão. Isso é besteira. Isso é infantilidade. Vai ficar doente e vai sofrer pesado sobre isso. Principalmente os novos que acham que... Não, porque comigo é assim, pastor. Pisou no meu carro, eu piso no pé mesmo. Porque se chutar, eu chuto, entendeu? Você quer ver uma coisa legal com a Esther? A Esther está deitada, eu chego lá e falo assim: e aí, Esther? Aí ela: e aí? Eu falo: para que você está me batendo? Porque o senhor me bateu. Eu falei: mas Esther... Aí eu falo de novo: Esther, para. Aí ela: para, pai. Eu falo: Esther, cara, segura seu braço. Uma vez eu bati e segurei ela. Nossa, irmão, calma, menina. Só recebe, fica quieta. É o ímpeto. Mas por muitas vezes, o ímpeto nos leva para o mau caminho. Nos destrói. Faz com que filhos se afastem. Faz com que casamentos se acabem. Faz com que bons relacionamentos se rompam. Por quê, pastor? Eu estava com a razão, falei mesmo. E quem disse que você tinha que falar só porque você estava com a razão? Quem disse que você tinha que abrir a sua boca só porque você estava com a razão? Será que não era melhor você se ajoelhar e falar com Deus? Será que não era melhor você dar um tempo e falar: Deus, a vontade de matar, mas não vou falar nada não, o Senhor que cuida dele. O silêncio e a sabedoria podem ser mais poderosos do que 1000 palavras. Você quer ver uma coisa interessante? Você está acostumado a falar, ser brabão, ser a brabona, ser a bocuda, o bocudão. Quando alguém falar alguma coisa, você fica em silêncio. Por dentro é um vulcão em erupção. Por fora é uma leve, doce e suave brisa. Aleluia. Por dentro está saindo assim, ó, puf, puf, e por fora você está: não, está tudo bem. Sabe, criança pequena? Eu vou falar com meu pai. Você já passou por isso? Eu vou falar com meu pai. Eu já tive briga na escola que eu falei assim: eu vou falar com meu irmão, nem irmão tinha. Eu vou falar com meu irmão, tá? Ele vai vir aqui amanhã.
Então, irmãos, não vale a pena o silêncio. Por muitas vezes, é muito mais sábio do que as brigas e os xingamentos. A justiça de Deus não falha, exalta os humilhados e derruba os arrogantes. Deixa eu te explicar uma coisa. O que é justiça de Deus não falha. Não falha. Não adianta você dar sugestão de justiça para Deus. Ele não ouve. Você sabia disso? Não é bem? Fizeram algumas coisas contra mim e contra a Débora. Não foi muito pesado o que fizeram, para tão pouca coisa. Sabe qual que era a minha oração, a oração da Débora? Senhor, põe a sua mão. A sua mão de justiça pesa 10 vezes mais. Não é justiça, 10 vezes mais não é justiça. Pega, Senhor, pega. Pega a falha, traz a público. Humilha, acaba com tudo. Faz isso, Jesus. Você acha que isso é justiça? Envergonha, Senhor. Mostra que a gente tem razão. Eu fico feliz porque Deus deve olhar do céu e falar assim, cara, como você é inocente. Como você é uma criança. Como você está pedindo uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. Eu não sou esse Deus que você está desenhando. Eu não sou esse Deus que você está querendo que eu seja. Porque eu não sou Deus segundo a tua vontade. Você tem que ser servo segundo a minha vontade. Mas eu não sou Deus segundo a tua vontade. Não é o teu querer, é o meu querer. E às vezes nós não entendemos isso. E por muitas vezes nós trazemos sugestões a Deus de como ser justo. Como se nós fôssemos justiça. Como se nós fôssemos justos nos nossos pensamentos, no nosso querer, no nosso desejo de vingança. No nosso desejo de vingança. Quando nós estávamos aqui na igreja, mexendo aqui, o cara entrou e roubou os nossos anéis, as nossas alianças. E aí a Débora falou assim, Deus... A preocupação dela não era nem o celular, porque eu falei, meu Deus, meu celular. A minha aliança, que era o ouro da aliança da minha avó, do meu avô, da minha mãe. Ele levou tudo, que a gente não tinha dinheiro, derreteu tudo, juntou tudo, fez aliança. Era o ouro da minha família. Eu falei, Deus, quando ele pegar aquele anel, colocar no dedo, que queime o dedo dele, assim, ó. Miserável, ladrão. Levou o que é meu, e a oração que você joga na cara de Deus, qual que é? Eu sou fiel. Imagina ele falando assim, e eu não sou? E eu não sou? Você ainda tinha anel para dar? Eu dei um filho. O cara roubou um carro. Eu dei um filho. Quer dizer, você é fiel, eu não sou. Porque foram na porta da sua casa no momento que você saiu da oração, às 6 horas da manhã, parou o carro na porta da sua casa. Eu saí da oração, falando contigo, Senhor, e o mal maquinando contra mim, o Senhor permitiu. E eu não sou fiel, porque levaram um carro que você não era nem merecedor de ter. E você acha que você vem falar comigo às 6 da manhã? Você está fazendo isso porque está acalentando o meu coração? Não! Você veio falar comigo porque você veio pedir. Será que eu não sou Deus sobre a tua vida suficiente para ser mais do que um carro, para ser mais do que um anel, para ser mais do que um celular, para ser mais do que um roubo? Será que eu não sou Deus suficiente para todas as coisas que você tem? Porque tudo que você tem fui eu que te dei. Pô, isso é pesado, irmão. E aí Jó fala o quê? Deus deu? Ele tirou. Acabou, está tudo bem. Louvado seja o teu santo nome. A justiça de Deus, ela não falha. Exalta os humildes. E ele abomina o arrogante. Rejeita o arrogante. Chegar diante de Deus com arrogância não vira, queridos. Chegar diante de Deus com arrogância, ele não ouve. Ele não se inclina. As suas mãos não são estendidas.
Porque nós continuamos sendo totalmente dependentes do Senhor. Eu queria que você tivesse esse pensamento no seu coração e na sua mente. Não é Ele que depende de mim. Eu que dependo dEle. Eu venho para a igreja. Não, pastor, Ele depende da minha adoração. Não, você só adora porque você tem vida, que Ele te deu. Você só adora porque Ele te permitiu estar aqui. Eu só venho porque Ele me deu condições de poder estar aqui nessa noite. Quantas pessoas estão no hospital, estão em casa, vegetando, sem condições de sair, não tem nem mais condições de pensamento, vegetando. Quem depende de Deus, guarda isso no teu coração, em nome de Jesus, sou eu e você. Eu dependo de Deus todos os dias, em todos os momentos, em todos os meus sonhos, em todos os meus projetos, em tudo que eu quero, em tudo que eu dependo da aprovação de Deus em todas as coisas. Para acordar, para tomar meu café, para tomar banho, para poder sentar, para poder orar, para poder ler a Bíblia, eu dependo de Deus para trabalhar, para ligar, para ter uma palavra de esperança para o coração aflito. Eu dependo de Deus e de Senhor, para comer, para beber, para vestir. É pela graça, eu não sou merecedor, mas a graça do Senhor nos alcança, e nos alcança, ela superabunda, é mais do que merecemos, é muito mais do que merecemos. Mas como nos achegamos de Deus? Eu sou o pregador da noite. Você só abre a boca porque Deus falou, e mesmo que você use de uma habilidade fraca de falar em público, se não for da parte de Deus, a igreja fica assim, ó, não está vendo nada, está pensando nos 4-2 que o Fluminense tomou ontem. Não é desse jeito, irmãos. Sabe o que eu aprendo? Mesmo que em tempo de crise, há um propósito divino maior do que todas essas crises. Vamos lembrar a história? Ramã estava tramando em matar, não era um homem, era toda uma nação que estava cativa. Eram os judeus que estavam cativos. Ele estava querendo exterminar os judeus. Ponto de crise. Ponto de crise. Essa notícia chegou ao ouvido de Mardoqueu. Ele chega e vai falar com Esther. Será que não é propósito de Deus? A sabedoria. Ô Esther, tudo bem? Como é que está, minha prima? Está tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Para você não se achar a rainha da cocada preta, deixa eu te falar uma coisa. Será que não foi Deus que está permitindo você estar onde você está, para poder nos ajudar a não passar pela mão de Ramã? Porque se você estiver aí e não fizer nada, até você vai morrer. Os seus pais vão morrer. Vai todo mundo morrer. Será que não foi Deus? Pontos de crise. Agora, a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte. Você já passou por ponto de crise na sua vida? Fala a verdade, já passou? Amém ou não amém? Eu já passei muitos pontos de crise. Crises sérias. Crise de colocar o chamado do Senhor em questionamento. Deus, será que tem chamado nisso mesmo? Deus, se o Senhor permitir, eu vou até vender bala na praça. Mas se não for, me tira desse negócio. Não deixe mais meu coração queimar. Eu não quero mais. Pontos de crise. Deus, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Quantas vezes, esse ponto eu nunca tive, mas você pensou em desistir da vida cristã? Em desistir, porque as coisas não estavam caminhando do jeito que você acha que deveria caminhar. E aí você falou assim, sabe de uma coisa? Está acontecendo isso porque eu estou lá na comunidade. Eu vou para a igreja da cidade, porque lá ninguém tem problema. São 13 mil pessoas sem problemas. Eu também vou. 13 mil pessoas sem problema? 13.001 vai ser eu. Mas não é verdade, irmãos. O Carlitos tem problema. Fabiano tem problema. São 13 mil pessoas com problema. E que se não tem hoje, já passaram por ponto de crise.
Todos nós passamos por isso. Agora, a questão é, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com as crises que assolam o teu e o meu coração? Você tem duas soluções. Duas. Permitir que você adoeça. Física, emocionalmente e espiritualmente. Do rapaz que eu contei, ele adoeceu e morreu num acidente. O Vitor, 22 anos de idade, um ponto de crise. Ou você pode pegar esse ponto de crise e colocar diante de Deus. Porque você ouviu nessa noite que há um propósito de Deus, um propósito divino, maior do que aquilo que você está vivendo. Há um propósito de Deus, muito maior do que o que eu estou vivendo nessa noite. Há um propósito de Deus na tua vida e na minha vida. Você crê nisso, amém, queridos? Há um propósito. Quantas vezes você acordou chorando e aí Deus falou assim, lança sobre mim. E aí o que você fez? Dobrou, guardou e foi viver o dia. Aí ainda falou assim, eu tenho que ser forte, né? Afinal de contas, eu tenho que sair para trabalhar. Oh, você é poderoso. Mas esqueceu de verdadeiramente lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele é poderoso, não eu e você. Nós somos frágeis. Nós somos homens e mulheres fragilizados. Olha o que Adão e Eva fizeram. Foram lá e falaram, não come do fruto, hein? Beleza, Senhor, fique em paz, está tudo bem. Não come, não come, não come, não come, está tudo bem, não come, então tá bom, então eu não vou comer, não come, então tá bom, tchau. O que Eva fez? Vacilona. Comeu. E chegou para Adão e falou, toma Adão. E Adão o que fez? Comeu. E aí Deus passeando, Adão teve uma bela ideia, vou me esconder de Deus, de um Deus que tudo vê. E sabe o que é interessante? Deus entra na brincadeira do pique-esconde. Brincadeira de criança começou aí. Tá bom, Adão, cadê você? Cadê Adão? Aí Adão está lá atrás da coisa. Cadê? O que aconteceu? Por que você está se escondendo de mim? Antes que ele te procure, ele já sabe o que está acontecendo. Antes que você o procure, ele já sabe. E quando Adão sai, Deus olha para a roupa e fala, o que aconteceu? Aí Adão tem uma resposta, cara, dá vontade de bater em Adão. Que é a resposta que o Andrezão fala. Foi a mulher que tu me deste. Cara, se eu sou Eva, eu olho para Adão e falo, o quê? Você está louco, cara? Você foi comilão, você pegou e comeu. Foi a mulher que tu me deste. Ela comeu e me deu. Deixou a mulher assim, ó, pegou a mulher. Você já viu aquele negócio do quartel? Quem vai se voluntariar para ficar no final de semana? Aí no desenho mostra todo mundo dando um passo atrás. Aí fica um trouxa sozinho lá na frente. Ele se voluntariou obrigatoriamente. Foi o que Adão fez, deu um passo atrás e deixou Eva sozinha. Aí a Eva, imediatamente, o que fez? O Senhor foi a serpente. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu aprendo aí, sabe o quê? Que indireto ou indiretamente, todos nós temos alguma coisa a ver com isso. Sabe Herodes? Eu não tenho nada com esse inocente. Eu lavo as minhas mãos. Pilatos, obrigado. Pilatos, eu lavo a minha mão, eu não tenho nada a ver com esse inocente. Todos nós temos alguma coisa a ver com isso. Você pode lavar a sua mão, você pode culpar o outro, mas tem a ver com essa coisa sim. A melhor coisa é entender que em todo ponto de crise, Deus é maior do que isso aí. Apresenta a Deus. Coloca diante dele. Lança diante dele. E deixa Deus fazer a obra dele acontecer. Amém, queridos? Você pode ficar de pé? Eu quero